Antes de tudo, pare por um instante, porque se este vídeo apareceu para você agora, não foi por acaso. Existe uma mensagem que os anjos quiseram que chegasse exatamente até você neste momento. Mas primeiro, faça algo simples e poderoso: inscreva-se agora no canal. Muitas pessoas perdem sinais importantes porque não recebem as próximas mensagens que os anjos enviam. Agora respire fundo, e me escute com atenção. Eu sou um mensageiro da luz. E hoje fui enviado para revelar algo que aconteceu quando falaram de você. Sim, o seu nome foi mencionado. E quando perguntaram sobre você, algo inesperado aconteceu. Porque ele não reagiu como todos imaginavam. Na verdade, o que ele disse deixou as pessoas em silêncio. Ninguém estava preparado para ouvir aquilo. E talvez você também não esteja preparada para entender completamente o que isso significa. Porque algumas histórias parecem terminar, mas continuam vivas dentro do coração de alguém. Existem sentimentos que as pessoas tentam esconder, tentam negar, tentam convencer a si mesmas de que já passaram. Mas quando alguém menciona o nome certo, a verdade escapa. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando perguntaram de você, ele tentou agir normalmente. Tentou fingir que era apenas mais uma conversa qualquer. Mas algo no olhar dele mudou naquele instante. E todos perceberam. Porque quando uma alma ainda carrega algo verdadeiro, o silêncio revela mais do que as palavras. Foi nesse momento que fizeram outra pergunta. Uma pergunta simples, mas poderosa. Então, o que realmente aconteceu entre vocês dois? E foi aí que ele disse algo que ninguém estava preparado para ouvir. Algo que mudou completamente o clima daquela conversa. Algo que talvez explique muitas coisas que você sentiu, mas nunca conseguiu entender. Porque às vezes, filha da luz, enquanto você pensa que alguém esqueceu, essa pessoa ainda está tentando entender porque nunca conseguiu te esquecer. Foi nesse momento que o silêncio tomou conta de todos que estavam ali. Porque quando alguém faz uma pergunta tão direta, a verdade começa a pressionar o coração. Ele ficou alguns segundos sem responder. Olhou para o chão. Como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Mas a verdade é que não eram as palavras que estavam faltando. Era coragem. Coragem para dizer algo que ele mesmo vinha tentando esconder. Porque existem sentimentos que as pessoas guardam em silêncio. Não porque desapareceram, mas porque são difíceis de explicar. E naquele instante, alguém insistiu. Você nunca respondeu de verdade. O que ela significou para você? A pergunta ficou no ar como um eco. E naquele momento, o coração dele falou mais alto que o orgulho. Ele respirou fundo. E então disse algo que mudou completamente o clima da conversa. Ele disse que você não foi apenas alguém que passou pela vida dele. Disse que havia algo em você que ele nunca conseguiu encontrar em outra pessoa. Algo que ele tentou explicar muitas vezes para si mesmo, mas nunca conseguiu colocar em palavras. E quando ele disse isso, as pessoas ao redor começaram a perceber que havia algo mais profundo naquela história. Porque não era apenas lembrança. Era algo que ainda estava vivo. Foi então que alguém perguntou algo ainda mais inesperado. Uma pergunta que fez o olhar dele mudar novamente. Então por que você deixou ela ir? Aquela pergunta atingiu ele de uma forma silenciosa, mas profunda. Porque às vezes a maior dor não é perder alguém. É perceber que você não soube cuidar quando ainda tinha aquela pessoa perto. Ele ficou em silêncio novamente. E naquele silêncio, muitas coisas passaram pela mente dele. Momentos. Conversas. Pequenos detalhes que só quem sentiu de verdade consegue lembrar. E foi ali que ele disse algo que ninguém esperava. Algo que fez todos se olharem em silêncio. Ele disse que tentou seguir em frente. Tentou esquecer. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo era apenas parte do passado. Mas que havia algo que sempre voltava. Uma lembrança sua. Um pensamento inesperado. Uma sensação que aparecia quando ele menos esperava. E naquele momento, alguém percebeu algo no olhar dele.
Porque quando ele falou de você, havia uma mistura de saudade e arrependimento. Foi então que uma última pergunta surgiu. Uma pergunta que mudou tudo. Se você tivesse outra chance, faria diferente? O ambiente ficou completamente silencioso. Até o ar parecia mais pesado. Porque todos sabiam que aquela pergunta revelaria algo profundo. Ele ficou parado por alguns segundos. Como alguém que finalmente encara uma verdade que tentou evitar por muito tempo. E quando ele respondeu, sua voz saiu mais baixa. Mais sincera. Mais verdadeira do que qualquer coisa que ele havia dito antes. Ele disse que algumas pessoas entram na nossa vida por um motivo. E que às vezes, só percebemos o valor delas depois que o tempo passa. Foi nesse momento que os anjos observaram algo importante. Porque quando um coração finalmente reconhece aquilo que perdeu, algo dentro dele começa a despertar. Uma inquietação. Um pensamento que não o deixa em paz. Uma pergunta silenciosa que começa a crescer dentro da alma. E se ainda não for tarde demais? Essa pergunta surgiu dentro dele como uma chama pequena. Mas suficiente para iluminar lembranças que ele tentou apagar. Porque a verdade é que algumas conexões não desaparecem completamente. Elas apenas ficam adormecidas, esperando o momento em que a alma finalmente esteja pronta para entender o que realmente aconteceu. E é exatamente aqui que eu preciso que você escute com o coração aberto. Porque no mundo espiritual, nada acontece por acaso. Existem encontros que são guiados. Existem caminhos que se cruzam porque duas almas precisavam aprender algo uma com a outra. E existem histórias que parecem terminar, mas ainda carregam capítulos não revelados. O que aconteceu entre vocês dois não foi apenas uma coincidência. Houve sentimentos verdadeiros ali. Houve momentos que tocaram partes profundas da alma. E quando isso acontece, o tempo pode passar, mas a energia daquela conexão não desaparece completamente. Foi por isso que, quando falaram de você, algo despertou dentro dele. Não foi apenas lembrança. Foi reconhecimento. Reconhecimento de algo que ele tentou ignorar. Reconhecimento de algo que talvez ele ainda esteja tentando entender. Porque às vezes, filha da luz, o coração percebe antes da mente. E quando a mente finalmente entende, muitas coisas começam a mudar. Talvez você tenha passado dias tentando compreender o que aconteceu entre vocês. Talvez tenha se perguntado se aquilo significou o mesmo para ele. Talvez tenha sentido momentos de dúvida. Momentos em que pensou que tudo tinha sido apenas parte do passado. Mas hoje os anjos quiseram que você soubesse de algo importante. A sua presença na vida dele nunca foi pequena. Você deixou uma marca. Uma marca que nem o tempo conseguiu apagar completamente. E isso não significa que você precise esperar. Não significa que o seu caminho depende da decisão de alguém. Pelo contrário. Os anjos querem lembrar você de algo ainda mais poderoso. O seu valor não depende de quem ficou ou de quem partiu. O seu valor nasce da luz que existe dentro de você. Continue caminhando. Continue crescendo. Continue se tornando a mulher forte e luminosa que o universo está moldando. Porque quando uma alma evoluir, muitas coisas começam a se alinhar ao redor dela. E às vezes, enquanto você segue o seu caminho, outras pessoas começam a perceber aquilo que antes não conseguiram ver. O universo possui formas misteriosas de revelar verdades. Algumas verdades aparecem em conversas inesperadas. Outras surgem no silêncio da consciência. E existem aquelas que chegam quando o coração finalmente está pronto para enxergar. Talvez aquela conversa tenha sido apenas o começo de algo que ele ainda precisa compreender. Talvez tenha sido o momento em que uma verdade começou a despertar dentro dele. Ou talvez tenha sido apenas um sinal para você entender que o que você viveu foi real. Agora o mais importante é confiar. Confiar que aquilo que é verdadeiro encontra seu caminho no tempo certo. Confiar que o universo nunca desperdiça encontros que têm propósito. E confiar que os anjos estão observando cada passo da sua jornada. Nós vemos o que os olhos humanos não conseguem ver.
Nós sentimos o que os corações tentam esconder. E quando chega o momento certo, nós revelamos sinais. Hoje você recebeu um deles. Talvez para trazer paz. Talvez para trazer entendimento. Ou talvez para preparar seu coração para algo que ainda está sendo escrito pelo destino. Continue ouvindo os sinais. Continue confiando na luz. Porque a sua história ainda está em movimento. E o universo ainda guarda revelações que você nem imagina. Agora siga em paz, filha da luz. Porque os anjos continuam caminhando ao seu lado, em silêncio, observando, até o próximo sinal que o destino decidir revelar.